Olá pessoal, boa noite, eu sou o Omar e estou falando aqui do portal da OP. Agora são 8 horas e 56 minutos do dia 23, né? 23 de fevereiro. Vou confirmar. Perdão, gente, do dia 24 de fevereiro. Então, agora 8h56, 8h57 já, 24 de fevereiro. E a gente está voltando aqui para mais um giro do dia. Na verdade, hoje eu realmente comprovei que eu estou com a idade avançada. Logo pela manhã eu fui buscar pão na padaria. Acreditem se quiser, caí da bicicleta na porta da padaria na hora que estava saindo. E foi um tombo que assim, de bobeira. Eu ia montar na bicicleta para vir para minha casa e caí para dentro da padaria assim. A bicicleta bem na porta lá. E eu sei que dei uma batida com o lado esquerdo aqui da perna que, sinceramente, estou tomando Dorflex, porque é insuportável a dor. Agora que está melhorando um pouco. Mas a gente vê, por aí a gente vê o quanto é difícil, né, uma pessoa que se acidenta. Eu caí de uma bicicleta, a bicicleta estava parada. E estou com uma dor insuportável, fora uns esfolões que eu fiz. Mas agora você imagina quando a pessoa é submetida a um acidente de automóvel, né? Então realmente não é fácil não, gente. Bem, mas citando o dia de hoje, nós íamos já dar continuidade na apostila número 2, né, na aula 2, de desenho e projeto de tubulação, mas eu resolvi não fazer. O assunto do dia hoje está sendo esse problema aí no Oriente, lá com a Rússia, né? A Ucrânia e a Rússia. Então eu resolvi fazer alguma coisa que assim elucidasse um pouco mais esse assunto, porque tem muita gente dando pitaco, inclusive jornalismo, dando pitaco sem falar o fundamento das coisas. Então você tem que, para tudo que você fizer, você tem que ter um certo conhecimento. Não dá para você, sabe, aclamar alguma coisa sem ter uma base, sem ter um fundamento, sem saber o porquê. Não adianta falar que a Rússia está sendo uma assassina e está invadindo injustamente. Não é bem assim. Existem uma história em tudo isso daí, tá? Mas então, justamente por isso, eu resolvi falar alguma coisa a respeito, ok? Bom, pessoal, desde que o mundo é mundo, desde o homem lá da idade da pedra, o homem das cavernas, tinha um líder, sempre teve, né? Entre os animais tem um animal, naquele bando de animais tem um líder, né? Sempre tem um líder, tá? E o líder sempre vai ser aquele que é mais forte. E com certeza, toda vez, em todo lugar que tem um líder, esse líder é um dos, vamos dizer assim, que menos faz. Quem vai fazer são os outros que ele lidera. Então, isso é o dia a dia, desde que do homem da caverna é assim, né? Alguém caçava, né? E tinha um tributo lá com ele. Você caçava, você tinha o seu, tinha que dar um pedaço para ele. Era assim.
Sempre teve, sempre foi assim. E depois ainda misturaram religião com o negócio. Aí, durante toda essa caminhada, esses milênios aí da existência do homem, aí se criou, além do líder, ainda se criou um líder espiritual, né? Então, um ópio do mundo, né? Então, é isso que acontece. Então, e a gente, na história da humanidade, a gente não foge disso, tá? Então, o texto hoje pela manhã foi bem simples. Eu já ouvi isso aqui há algum tempo atrás, mas é bem simples, olha. Ficou assim: quintou a Terceira Guerra Mundial, né? Um dia alguém perguntou: você sabe como vai ser a Terceira Guerra Mundial? E alguém respondeu: a terceira eu não sei, mas a quarta será a pedradas e pauladas. Capite? E é bem por aí, gente, porque hoje em dia, né, é como se aquele meteoro que causou toda a mudança, matou a população dos dinossauros no mundo, né, que houve um holocausto mundial, né, aquele meteoro que atingiu a Terra, acabou com tudo. Mais ou menos por aí o que poderia acontecer. Então a terceira eu não sei, mas a quarta será a pedradas e pauladas. A gente vai voltar a estaca zero. Bem, gente, e falando nisso, o mundo sempre foi feito de grandes impérios, né? Então, historicamente, os grandes impérios sempre quiseram dominar tudo. Então, se a gente for ver, né, você tem aqui lá o Império Grego, né? Na verdade começou lá na Macedônia com Filipe, que era o pai de Alexandre. Aí Alexandre foi e conquistou toda a parte asiática ali, Turquia, indo até as Índias, né? Turquia, Oriente Médio, o norte da África, criou cidades, Alexandria e várias outras, né? Ele morrer aos 33 anos, já indo a caminho da China praticamente, né? Mas já estava lá naquela região do Irã e Iraque, e eram domínios gregos. Mas tudo é poder, tá? Depois, também houveram, né, os fenícios. Os fenícios é lá de onde hoje é o Líbano, né? Ali no Oriente Médio. Ali aquela região. Eles eram grandes navegadores, eles dominaram todo o Mediterrâneo ali, né? Tudo que você pensar no mundo em volta do Mediterrâneo, os fenícios dominaram. Tanto é que eles fundaram, né, a civilização de Cartago. Lembra as guerras púnicas contra os romanos? E grandes generais, Aníbal, né? Tem uma história bonita aí, que ele atravessou os Alpes com um elefante, né? Para poder chegar a Roma, às portas de Roma. Então, mas eles foram, origem, essa civilização dos cartagineses é oriunda da civilização dos fenícios, Império dos Fenícios. Também poder, dominavam toda aquela região. Sempre o domínio, né? O Império Romano
e era imenso, foi um dos maiores da antiguidade. Ó. Ele pegou toda essa parte da Península Ibérica, toda a região da Gália, que hoje é França, toda a região da Bretanha, que é ali na Inglaterra, né? Na própria Itália, Bota, né? As ilhas adjacentes, todos os Balcãs, né? Península dos Balcãs, esses países fronteiriços dele, né? Hungria, toda a parte da Turquia, o Oriente Médio, Jerusalém, etc., né? A região do Egito, né? Que também era uma civilização antiga, toda a região, todo o norte africano, até onde era Cartago, aqui perto da Tunísia. Então, é um império muito grande, poder. Bem, outro império muito grande foi o império dos... Me fugiu o nome agora. É o seguinte, de Dario e de Xerxes, né? Os grandes generais aqui. Mas era o Império Persa, perdão. O Império Persa, que dominou, né, toda essa parte aqui, norte da África, Oriente Médio, Turquia, boa parte aqui da região onde tem os rios Tigre e Eufrates, que vai ter o Irã e Iraque, norte da Índia, Afeganistão, né, a Arábia, tudo isso daqui era domínio do Império Persa, que crescia cada vez mais. Ele foi derrotado pelo Império dos gregos, dos macedônios lá, né, do Alexandre. Além disso, outro povo dominante que saqueava, mas subjugava os vencidos, né, os conquistados, eram os vikings. Os vikings chegaram à Groenlândia, eles chegaram na América muito antes de Colombo. Eles dominaram, criaram a civilização, o povo da Islândia é de origem nórdica. Toda, né, a Escandinávia, aqui, essa região aqui da Península Escandinávia, né, que você tem Dinamarca, você tem Noruega, Suécia, Finlândia, né? Tudo isso aqui era viking. Dominaram as ilhas britânicas, né? Toda a ilha britânica, inclusive a Irlanda. Dominaram toda a costa ocidental da Europa, né? Desde ali de Portugal, Espanha, né? Toda essa parte da França, mais Bélgica, Holanda, chegaram até na Itália, chegaram na região de Cartago, né? Chegaram, mas o domínio deles, principalmente esses mais escuros, era onde eles tinham um domínio maior. E chegaram na Rússia também. Os vikings também dominaram aqui onde é Finlândia e mais, chegaram a Moscou, tá? Então uma civilização, né, dos vikings, que os vikings tinham um domínio muito grande. Outros dois que também, em termos de domínio, e a gente pode falar bem sobre que a gente foi subjugado a eles, né, os portugueses e os espanhóis. Os espanhóis, né, que vieram por Colombo aqui para a América, dominaram toda essa América Central, uma parte aqui, a parte sul, a parte do Caribe dos Estados Unidos, né, onde é Flórida, ali onde é Louisiana, né? Toda a foz do Mississippi, né? Mas as ilhas aqui do Caribe, toda essa parte norte da América do Sul, tá vendo? Eles tiveram domínios aqui até próximo de Fortaleza ali, né? E todo a costa pacífica da América do Sul, toda a costa pacífica, mais Argentina, Paraguai, né, onde se fala a língua castelhana.
Então o domínio foi muito grande. E esse domínio também, eles aqui tinham outras civilizações, né? Maia, astecas, os incas, os araucanos, lá no Chile, né? Então, eles dominaram, eles foram outras civilizações que os espanhóis chegaram e subjugaram esse povo. Também teve o domínio dos portugueses, que é essa parte verde aqui. Então você vai ver que tem a costa brasileira todinha, mas chegaram, tudo isso aqui pertenceu a eles. Nós já falamos sobre isso aqui, principalmente quando a gente falou sobre os indígenas, até onde chegou, né, o domínio desse pessoal. Raposo Tavares foi quem chegou mais adentro aqui na região brasileira, né, chegando lá na parte dos Solimões, que é o início do Rio Amazonas. Dominaram toda a costa africana, toda a costa, poucos pedaços, poucas partes não foram dominadas, né? Toda essa região de Marrocos, da Serra Leoa, África do Sul, Angola, Moçambique, toda essa parte aqui, mais a Índia, uma parte da Arábia aqui bem próxima à Índia, né? E mais ainda toda a parte da Indonésia. Chegaram a ter cidades como Macau, já na China, e chegaram até a criar dinastias no Japão. Pra vocês terem ideia do domínio português. Esse mapa aqui mostra bem, tem aqui as cores aqui. Então você vê domínio, sempre o poder, tirar alguma coisa de alguém, controlar alguém, né? Outro que inclusive é o maior exemplo, né, de domínio, porque a língua é falada em todo o mundo como uma língua comum, vamos dizer assim, uma língua padrão para todos dos outros idiomas, tem como padrão a língua inglesa, né? Então esse vermelho, a Inglaterra aqui, onde está essa ilhazinha, né? Olha o domínio, pegou todo o Canadá. Aqui não mostrou, mas eles também dominaram os Estados Unidos. Depois ele teve a independência dele. Toda a África, quase que toda, do Sudão, do Egito, da Etiópia, né? África do Sul, uma série de países aqui, Serra Leoa, né? Uma parte da Arábia, toda a Índia e Paquistão, algumas terras na Indonésia, toda a Austrália, a Oceania em si, Austrália, Nova Zelândia, olha você, o domínio deles, e foi por muito tempo, tá? Muito tempo. Eles dominaram essas regiões e tanto é que criaram governos e mais governos sendo dirigidos pela coroa inglesa. Outro que foi de um domínio enorme, o Império Napoleônico. O Napoleão Bonaparte, depois da queda da Bastilha, né, assumiu a República, e dessa República ele assumiu como imperador. Aí criou o Império Francês. E ele tinha domínio na Europa inteira, praticamente, né? Toda a parte germânica aqui, toda a França, né, a antiga Gália, toda a parte da Itália, toda a parte da Espanha, Portugal, eles tiveram um domínio muito grande. Eles não foram à Escandinávia e às Ilhas Britânicas, mas o resto tentaram a Rússia. Mas aí houve a grande marcha, né, que eles fizeram até Moscou, mas houve os russos iam recuando, dando terreno para eles, só que eles iam matando tudo que tinha para a sobrevivência do exército napoleônico. Aí era inverno, eles foram adentrando, mas não tinham o que comer.
Não tinha mais nada, os russos usaram essa tática, né? E essa mesma tática depois foi usada contra os nazistas. Então vocês veem aqui, né? Império Napoleônico, tudo é poder, tá? Depois, aqui tem o mapa, mas aqui tem um melhor. Depois eu volto nesse aqui. Aí é o nazismo, né? A Alemanha, segundo Reich, né? Então ele dominou toda a Europa, uma boa parte aqui, né? Toda a Alemanha, uma parte da Península Escandinava, ali a parte da Dinamarca, né? Dominaram, tentaram chegar à Rússia, a mesma situação que Napoleão fez, né? À medida que o exército avançava, eles iam destruindo terra morta, que eles falam, né? E eles iam destruindo toda a vegetação, etc. E o exército alemão ficou a ver navios, né? Mas eles têm toda essa aqui, de frente para os Balcãs, eles dominaram todas essas terras, Polônia, né? Uma parte, inclusive onde é a Ucrânia hoje. Olha, o Império Alemão foi muito grande, tá? Ele teve uma ascensão muito grande, né? Na Primeira Guerra Mundial, e com Otto von Bismarck eles viraram uma potência militar. Então existe até um fato que nessa época todos os países europeus grandes tinham terras na África. Então o Congo pertencia à Bélgica, né? Era Congo belga, né? Moçambique, Angola pertencia a Portugal. A África do Sul chegou a ser dos holandeses, depois dos ingleses. O Sudão dos ingleses, o Egito chegou a ser dos ingleses. Desculpa. Então, a Alemanha se viu no direito, como ela era forte, uma potência forte, né, militarmente, o Otto, né, o von Bismarck, eles acharam também que poderia ter terras na África. Aí começou toda a bagunça. Você não. Mais ou menos por aí, tá? Bem, deixa eu voltar naquele anterior. Aqui. Que tem esse Império Alemão, que eu acabei de comentar. Está todo aqui, né? Nós acabamos de comentar, temos 3 mapas aqui mostrando isso. Legal. Outro império que foi gigantesco e durou dinastias, foram 800 e poucos anos, 8 séculos, né? De domínio dos mongóis. Os mongóis aqui, eles dominaram toda a China, Coreia, toda essa parte de onde é a região do Irã, Iraque, Afeganistão, e essa parte da Europa, né, chegando aqui já nos limites da Gália, né, da própria Alemanha, né, o povo germano. E chegaram, tá próximo da bota também, ó, todo esse povo aqui, inclusive aqui tinha a Rota da Seda, que se fazia, né, para buscar sedas lá na China, né, onde se trouxeram a pólvora, etc. Né? Então é uma história muito bonita sobre isso daqui. Então, foi um império muito grande. Até a peste bubônica, que arrasou com a Europa, veio através dessa Rota da Seda aqui, veio lá da Ásia. Tá? Mais ou menos o que está acontecendo com essa Covid aí, né? Então, é isso daí, gente. É um império muito grande. E um outro império também que fez parte do eixo, né? O Império Japonês, mas é bem antigo, né? Além de todo o Japão, porque você tem uma história toda das guerras civis aqui entre as famílias de domínio, né, do Japão.
Depois eles expandiram, dominaram Coreia, parte da China, toda essa península onde fica Laos, Camboja, Vietnã, né? A Indonésia. Então, um império grande também, sempre buscando poder. Bem, gente, nós mesmos, deixa eu ver se tem um mapa mais pode ser. Nós mesmos, por aqui dá para falar, tivemos, né, fomos dominados aqui pelos portugueses, etc., né? Mas na época do Império Britânico, na Revolução Industrial, quem era o atual, hoje quem empresta dinheiro para todo mundo e manda no mundo? O FMI, né? O FMI da época, dessa época colonial brasileira aqui, era a Inglaterra. A Inglaterra teve a Revolução Industrial, ela que saiu, né, vendendo e dando concessão das ferrovias para o mundo inteiro, né? As máquinas a vapor, aí, as locomotivas, né? A Light, que até hoje existe, né? A iluminação, e uma série de outras coisas, mas as principais. E isso aí fez com que esse pessoal todo, que eram colônias da Inglaterra, mais outros países que necessitavam dessa modernidade, ficassem subjugados à Inglaterra. E nós mesmos, né, pelo poder na Inglaterra, foi causada a tríplice aliança que atacou o Paraguai. O Paraguai, ele era o soberano imperador, né, do Paraguai, era Antônio Solano Lopes. E ele teve uma ideia genial, ele pegou os melhores alunos que ele tinha no Paraguai e mandou para a Europa para estudarem, e quando eles voltaram, eles tiveram que difundir todo o conhecimento para o povo paraguaio. Tanto é que no Paraguai não tinha analfabeto. A Inglaterra viu isso com outros olhos, que era um paísinho encravado, sem contato com o mar nem nada, encravado lá no meio da América do Sul, que estava independente. E, ao contrário, além de ser independente, poderia vender, né? Fazer com o que a Inglaterra fazia com todos os outros países que ela dominou, ele poderia fazer com os países aqui da América do Sul. Era uma ideia isso. Então, o que aconteceu? O Brasil devia até as cuecas para a Inglaterra, que é o Dom Pedro II, principalmente, usou muito o FMI da época, que era a Inglaterra, para poder fazer o desenvolvimento no Brasil. Então, eles deviam muito. O Uruguai, que foi a antiga província cisplatina, teve a independência do Brasil, mas dependia muito do Brasil financeiramente, inclusive para o Conde de Mauá, que era um banqueiro, né, rico, que financiou muita coisa para o povo do Uruguai, lá da antiga província cisplatina. E o pessoal da Argentina, que a maioria, né, o pessoal com os problemas das guerras napoleônicas, né, lá na Europa, depois inclusive, principalmente as guerras napoleônicas, né, eles iam fugidos da Europa, vinham para o sul, e o lugar mais compatível para eles era a Argentina. Temperatura, clima, né? Então eles iam lá. Só que o camarada, quando chegava lá em Buenos Aires, lá no Plata, na Bacia do Plata,
eles falavam assim, não, tudo bem, a gente dá até terras para vocês, mas vocês têm que subir aqui o rio Paraguai, né? Acho que é o rio Paraná, que subia e vinha juntar-se a outros rios aqui no Paraguai. Você tem que subir aqui e dar uns tirinhos lá no Paraguai. Então o camarada, para ficar dono de alguma coisa na Argentina, ele se limitava a ter a atuar assim, a ir lá, dar uns tiros, matar uns guaranis e daí sim ele conseguiria, né? Mas muitos não conseguiram, ficaram pelo caminho, né? Os do Uruguai também, a mesma coisa, porque eles vinham para o Brasil, tinham que participar. E o contingente brasileiro, por incrível que pareça, 80% eram escravos, porque era o exército brasileiro. Então eles eram os senhores feudais, né? Os donos do café e da cana-de-açúcar na época, dos engenhos, falou, você vai lá, mata o povo Guarani lá, se você conseguir aí a gente vencer a guerra, você fica livre aqui no Brasil, você e sua família. Então os caras chegavam lá parecendo bicho, né? Tanto é que a última batalha, quando dominaram, né, lá Cerro Corá, que pegaram o Solano Lopes, não tinha mais população masculina do Paraguai, quase toda se dizimou, eram todos alfabetizados, né? Eles tinham, por exemplo, como todos sabiam ler, corria 2 jornaizinhos nas frentes de batalha dos paraguaios. Um eu lembro que chamou o Guarani, o outro eu não lembro. Mas eles liam, sabiam ler, né? Ler e escrever, eles sabiam de toda a movimentação das tropas da Tríplice Aliança. E então eles tinham vantagens, enquanto as nossas tropas ou eram gente fugida da Europa que apoiava a Argentina, ou era escravo aqui do Brasil, ou era o camarada que devia tudo para o Brasil lá do Uruguai. Então, e a maioria era analfabeto. Então, o que aconteceu? Eles conheciam com muito menos pessoas, soldados, né? Eles estavam tendo domínio sobre as nossas tropas, né? Então, só que daí, com essas promessas de liberdade, etc., virou uma, né, atrocidade. Tanto é que a Guerra do Paraguai é tida como a guerra mais sangrenta da história da humanidade. Então, como eu falei, lá em Cerro Corá, a população, os soldados que lutaram nessa última batalha, onde foi preso o Solano Lopes, morreram 15, acho que é isso mesmo, não sei se é 5 mil ou 15 mil soldados paraguaios, que eram garotos entre 13 e 15 anos, porque os mais velhos já tinham morrido. E aí o Condé, que comandou esse ataque, era o marido da princesa Isabel. Então, mas se você lê essa história, você fica meio descrente, viu? Que é muita atrocidade. Aí você vai saber quem que era verdadeiramente Duque de Caxias, Tamandaré, Condé. O que aconteceu com a população masculina do Paraguai? Quase que 100% mortos. Bem, gente, tudo isso pelo poder. Alguém tinha que ter o poder. E isso, muito recentemente, já no século passado, na metade do século passado, já aconteceu, né? Tanto na Primeira Guerra Mundial como na Segunda Guerra Mundial. Teve o Pacto de Varsóvia. Então, o que aconteceu? Tem um país que começou a crescer muito em função do apoio militar que ele deu, que é os Estados Unidos. Ele deu apoio militar para
todos os países europeus que estavam contra a Alemanha, tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial. Mas ele cobrou isso. Então, nesse período, foi o período que os Estados Unidos se enriqueceu e ficou a nação mais poderosa do mundo. Isso se mantém até então. Nem tanto hoje. Hoje, até então, eles dominavam 50% da economia mundial. Hoje eles estão com 25%. Bom, segundo dados aí das revistas internacionais. E, com isso, eles passaram a dominar. Aí criaram, por exemplo, a OTAN, né, o Tratado do Atlântico Norte, lá, para poder unir esse pessoal e tal, né? E eu vou ler um pouco sobre o Pacto de Varsóvia para vocês terem uma ideia do que era isso. Bem rapidamente aqui, tá? Pacto de Varsóvia, Aliança Militar dos Soviéticos. Então, né, na verdade, vamos ler aqui, ó. Possivelmente você já deve ter ouvido, né, a respeito do Pacto de Varsóvia. Se não, ao menos os termos União Soviética e a Guerra Fria certamente não são estranhos. Nesse texto, né, o Politze, na verdade todos nós temos que nos politizar, né? Apresenta o que foi a finalidade e a consequência desse instrumento político-militar que surgiu no século passado, né, pós-guerra, e que foi reflexo de todo um cenário político, econômico e social da época. Então está aqui, o Pacto de Varsóvia. Então, o Pacto de Varsóvia foi um acordo militar firmado, né, em 14 de maio de 55, no ano que eu nasci, estabelecendo uma aliança entre os países socialistas do leste europeu. Hungria, Romênia, Alemanha Oriental, né? Albânia, Bulgária, Tchecoslováquia e Polônia. E a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a antiga URSS. O tratado foi celebrado na capital da Polônia, Varsóvia, e estabeleceu um compromisso de ajuda mútua em caso de agressões militares. Além disso, foi uma resposta direta ao ingresso da Alemanha Ocidental na OTAN, tá? Que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Pauta militar realizada, pacto militar realizado entre os Estados Unidos e a Europa Ocidental. Então você já viu que os Estados Unidos começou a monopolizar o negócio, né? Mas o que era a União, né, a Rússia? Após a Revolução Russa de 17, o Império Russo é derrubado e em 22 os bolcheviques, né, liderados por Vladimir Lenin, né, tomaram o poder. E então foi criada a República, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Um novo Estado multinacional socialista que existiu de 22 a 91. Beleza. Então a história, né, por trás da criação do Pacto de Varsóvia. Após a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava totalmente fragmentada, o que deu lugar para que os Estados Unidos e a Rússia se destacassem como as duas maiores potências do mundo, incomparavelmente mais poderosas que o resto dos países. Foi assim, então, né, que o mundo se dividiu em dois grandes blocos, né, que foram formados pelos Estados Unidos, liderando a Europa Ocidental,
praticamente toda a América e Oceania e parte da África. E a Rússia, né, comandada no Bloco Leste, que controlava a Ásia Central, o leste europeu, né, e a Ásia e os asiáticos, além, né, assim como o restante da África, aquilo que não era dos Estados Unidos. Na verdade, foi o que? Os capitalistas e os socialistas. Tá? Esse período da Guerra Fria foi repleto de tensões. Desculpe, gente. Repleto de tensões que foram se intensificando ao longo dos anos. Né? A disputa, né, ideológica para que o mundo escolhesse entre um dos antagônicos sistemas, capitalismo e socialismo, fez com que esses países se esforçassem, essa mesma palavra, se esforçassem, bélica, econômica, ideológica e politicamente para o sistema que defendia para o sistema que defendiam triunfasse. Quer dizer, tinha um pessoal que defendia o socialismo, tem um pessoal que defendia o capitalismo, então toda essa parte de econômica, ideológica, política e bélica, eles tentavam crescer para que triunfasse o sistema político que eles escolheram. Um período em que a guerra, né, era improvável e a paz impossível. Bom, gente, então isso foi o que separou, né? Aí, com isso, esse pacto de Varsóvia, já vou mais direto ao ponto aqui, porque o texto é muito longo e quem quiser conhecer um pouco melhor, né, procure o Pacto de Varsóvia aqui. Mas para você resumir, o que aconteceu? Alguns países, né, e foi em 91 a Guerra Fria cessou. Isso no governo do Reagan, nos Estados Unidos, e era o, se eu não me engano, Gorbachev. Acho que é isso, aquele que tem uma mancha na testa, acho que é Gorbachev, que era do governo soviético. Eles fizeram um acordo, porque estava muito tensa as discussões, né? Eles fizeram um acordo e falaram assim, olha, o país que quiser se desagregar dos soviéticos, a gente concorda plenamente. Só que eles não vão poder se agregarem na OTAN, porque daí seria uma saída da União Soviética para se agregar ao capitalismo. E o capitalismo poderia colocar mísseis nessas terras que eram todas em fronteira com a Rússia. Tanto é que vocês veem que os Estados Unidos não aceitou isso com Cuba. Criaram embargos e mais embargos com Cuba, porque os soviéticos poderiam implantar isso contra os Estados Unidos lá. Os Estados Unidos já foi xereta, né? Ele entrou com problema com o Vietnã, o Irã e Iraque, né? Você sabe que o Irã e Iraque são produtores de petróleo. E a saída para o mar deles é o Kuwait. Só que o Kuwait fica na boca ali do Golfo Pérsico, que é a saída marítima. Então o Irã e o Iraque não tinha como escoar o produto deles, porque tinha que pagar um pedágio para o Kuwait, que era um protetorado americano. Então, ou eu vendo para os Estados Unidos nesse pedágio, né, ou não vendo para ninguém. Né? Não dá para pegar o petróleo e mandar de avião. Só para vocês terem uma ideia, né? Na Venezuela, né, o mesmo problema. E assim vai, tá? Bom, mas no fim, o que aconteceu? Esse acordo que eles criaram em 91, então nenhum país que fosse ex-soviético, né, da República Soviética, poderia se agregar à OTAN.
Mas aconteceu, gente. Aconteceu, os Estados Unidos, na verdade, quem quebrou esse, esse acordo, né? O próprio país que aceitou, que quis, né? Mas os Estados Unidos, porque os Estados Unidos poderiam muito bem falar, não, nós temos um acordo de 91 criado com a União Soviética, que passou a ser chamado de SEI, que acabou as repúblicas socialistas. Ele poderia falar, não, nós temos um acordo que vocês não podem entrar na OTAN. Mas não, para eles era interessante que esses países estivessem na OTAN. E eles simplesmente quebraram o acordo. Simplesmente isso. Então é o que está acontecendo. A própria situação da Ucrânia faz 8 anos, né? Que a Rússia está falando. Olha, tanto é, a Ucrânia não pertence à OTAN, mas quer pertencer. E a Rússia falou, não podemos, né? Eu tenho um acordo. A uma hora essa coisa ia estourar. Né? É o que está acontecendo. Se está certo, se está errado, eu acho que assim, existem leis. Mas a gente está vendo aí no nosso governo mesmo, atual, um monte de lei que não está sendo cumprida, está sendo desobedecida, o camarada tem corpo privilegiado, etc, etc, etc. Então eu não sei bem até onde funciona isso. Eu sei de uma coisa, por isso que a gente citou vários impérios aqui. O mundo sempre foi feito, né? Sempre se manteve com o poder, desde o homem das cavernas. Então, gente, é bem isso daí, né? É o que está acontecendo hoje e eu tenho certeza que muitas, mas muitas pessoas, muitas mesmo, não têm nem ideia do que eu falei aqui. Então a gente comentou aqui que é para que vocês façam uma reflexão, né? Não fique saindo por aí falando besteiras, né? O certo ou errado, a gente está torcendo para que não morram pessoas, para que o mundo possa caminhar bem. Mas você percebe que o poder é terrível. E toda vez que no poder se fala em favorecer os desfavorecidos, existe muita, mas muita falcatrua. É isso que a gente vive hoje. Eu quis apenas colocar esse assunto, coloquei um pouco da história da humanidade, tem vários outros impérios aí, tá? A gente falou os mais conhecidos. E sempre foi pelo poder. A Guerra do Paraguai, que eu expliquei para vocês, o puro poder, podem buscar literatura a respeito, vocês vão achar isso. E por isso a gente fala que a gente tem que conhecer, a gente tem que aprender. Porque se você não souber, se você não aprender, se você não estudar, se você não pesquisar, você sempre vai ser um alheio, né? Qualquer um que te dá uma bala, você vai falar, nossa, essa bala é deliciosa, vou voltar nele. Mais ou menos por aí, tá? Então, procure saber, saber direitinho, faça avaliação, né? Faça uma análise, estude esses assuntos, né? Porque, para não sair falando besteira. Eu hoje ouvi o dia todo o jornal. Só vi uma jornalista na Band News falando dessa história que eu acabei de falar para vocês sobre o Pacto de Varsóvia. Nenhum outro, todos os que eu vi, principalmente o Tralha da Globo, criticando que são animais que estão massacrando o povo, já mataram. Você só vê que esse aí está muito forte, mas você tem que notar que a mídia brasileira defende o capitalismo. Isso é um fato, né? Haja visto aí as situações que estão envolvidos o Sérgio Moro, etc. Então, gente, procure conhecer um pouco mais.
procure saber para você tomar certas posições, tá? Não é uma questão de influenciar, mas nós não somos portal da OP Informações, acabamos de passar uma informação. Procurem saber. Hoje a gente vai ficar por aqui, nós não vamos falar nem sobre o LinkedIn, nem sobre o Central de Petróleo e Gás, e também não vamos falar em nada sobre o nosso curso de desenho e projeto de tubulação. Amanhã sexta, ainda já podemos voltar ao assunto. Mas esse assunto eu gostaria que fosse analisado por vocês. Se tem dúvida do que eu falei, pesquise, olhe, observe, procure saber, tá? É muito importante isso. E aqueles que acharam interessante, divulguem para quem talvez não saiba. Beleza, então, gente? Grande abraço, PT, saudações. Até a próxima. Amanhã estaremos aqui novamente. Tchau.